Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. O texto áudio está em Mateus capítulo 25 e o versículo 41 e está escrito assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender a doutrina bíblica do inferno. A palavra-chave da nossa lição de hoje é inferno. E para comentar esse assunto, eu estou aqui com dois professores aqui da nossa EBD do Tempo Central, o professor Joás e a professora Carol. Carol já é conhecida nossa aqui, Joás também. Bem-vindos, Carol e Joás. Amém, amém. Carol é professor de uma classe aqui de mulheres e o Joás é professor dos jovens. E a gente vai falar de um assunto, assim, de um tema mais que urgente. Nós estamos falando aí desse trimestre, da carreira que nos está proposta. O comentarista da nossa lição é o pastor Osiel Gomes. Já falamos aí 10 lições e hoje nós vamos falar da realidade bíblica do inferno. Carol, é um assunto meio temido e de forma assim, como é que eu vou falar? Traz um medo para muita gente, não é? É um assunto assim, é muito evitado, né? Eu penso assim que se fala pouco. E se a gente for analisar bem no Novo Testamento, Jesus fala mais sobre o inferno que sobre o céu. Uhum. Então, é um assunto que tem que ser tratado, né, da maneira certa, à luz da Bíblia, que eu falo, e não precisa fugir. A gente tem que saber a realidade, né? Porque o inferno também é eterno. E realmente, né, professor, é um assunto um pouco, assim, que dá polêmica, né? A Bíblia fala bastante sobre o inferno, né? Jesus, no Novo Testamento, é o que mais comentou sobre essa realidade, né? E no Antigo Testamento, mais ainda, o Antigo Testamento tem mais de 70 referências diretas. 900? Né? Diretas ao que a gente vai falar aqui, né? E no Novo Testamento tem 28 diretas. Diretas. Né? E outras, assim, que tocam no tema, né? Tocam no assunto. Aqui a leitura em classe está em Mateus 25, né? Mateus mesmo tem duas referências diretas, esse capítulo 18, tem outra, mas você vê, tem algumas outras referências que não são tão diretas assim, mas também estão falando da mesma realidade. Você vê no Sermão do Monte, próprio Evangelho de Mateus, né? No capítulo 5 e no capítulo 7, Jesus fala diretamente, né, do inferno, mas não é uma referência tão clara quanto essa que nós temos aqui na leitura em classe. Então, é um assunto muito tratado pela Escritura, a gente que procura evitar, né, por constrangimento, por medo e por outras razões, né, parecidas. Aquilo que talvez não seja tão agradável aos nossos ouvidos, a gente tente evitar um pouco, né, de pensar. E falta muito conhecimento nessa área também, né, Carol? Muita gente, muito aventureiro falando desse assunto, fala besteira, fala coisa que não é bíblica. Por isso que eu gostei do tema dessa lição, a realidade bíblica do inferno. É um conceito difícil, né? Porque o inferno também é um conceito filosófico. Sim. Também é um conceito teológico de outras religiões também, né? Então é um assunto complexo que talvez parte dessa coisa de evitar o assunto, né, seja por causa dessa complexidade também, né? Pois bem, Carol e Joás, nós vamos começar o nosso comentário, a introdução da lição, e eu quero começar falando uma frase do saudoso pastor João de Deus Santana, dizer que uma vez alguém perguntou para um sábio, falando assim: onde fica o inferno? O pastor Correia usa essa frase também, sempre fala, e esse sábio falou assim: o inferno fica no final de uma vida sem Deus. O inferno é uma realidade bíblica.
Olha o que diz a introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Bom, nós já vimos aí que é um assunto básico nas escrituras, né, professor Joás, professora Carol, e é um assunto que merece toda a atenção pela sua complexidade. Vamos lá, o pensamento humano a respeito do inferno, filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominado pelos poderes das trevas desse mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, ou seja, deve ser tirado. Vamos começar falando aí desse ponto filosófico. Se a gente for falar disso, nós vamos remontar aí uma sabedoria, né, entre aspas, de 300 anos antes de Cristo. Vai longe. Né? Antes de Cristo, né? E entre os gregos já se dizia sobre vamos falar assim, a desconstrução desse tema que é tão fundamentado no Antigo Testamento. Vamos falar do Antigo Testamento, desse que diz respeito à teologia, né, e à filosofia. Vale a pena lembrar disso aí, né, professor Joás e Carol? O Antigo Testamento tem muito conteúdo nesse sentido, né? E até o nosso comentarista vai falar mais à frente aí das palavras, né, que são usadas lá. Para definir. Sheol, Guerrinom, né? E depois no Novo Testamento as palavras no grego, né, que é Tártaro, Hades, né? São palavras importadas até do panteísmo grego lá, né? Do rol lá teológico, digamos assim, né, entre aspas, dos romanos, e assim, sempre foi um assunto muito controverso, né, desde esses pensadores mais antigos, né, sempre houve muita controvérsia, e os mais modernos mais ainda, porque os pensadores modernos, eles têm uma tendência a querer estar sempre bem na fita, né, digamos assim, né, querer estar sempre de bem com aquele que está ouvindo, né? Então, teólogos, filósofos, pregadores, quando vão falar desse assunto, se forem falar desse assunto, né, vão dizer coisas do tipo, por que um Deus bom, né, por que um Deus amoroso criaria um lugar para enviar pessoas para serem atormentadas? Eles fazem esse tipo de questionamento e tentam provar filosoficamente que o inferno é uma impossibilidade, né? E fazendo isso estão indo contra a Escritura, que desde Gênesis até Apocalipse trata da realidade do inferno e da eternidade do inferno, né? São dois pontos que vão ser tocados aí na lição, né? Nós não podemos abrir mão, Carol, que os valores éticos e modernos que se diz respeito à filosofia sobrepõem a Escritura, né? Não pode, né, pastor? Porque, na verdade, hoje são mais palavras que as pessoas querem para, vamos dizer que, para mimar o ego do outro, né? É mais o homem no centro e aquilo que interessa ao ego do homem. Então, falar de inferno incomoda. E se você vê na filosofia, né, aí eles começam a discutir lá a imortalidade da alma. Para alguns filósofos a alma é imortal, para outros não era. Aí você leva lá para o tempo dos fariseus, os saduceus também acreditavam que não era, que já né, uma linha ali dos judeus, acreditava que a alma não era imortal e que tudo seria extinto. Os saduceus abraçaram a filosofia, né, epicurista, né? Epicurista. Que não é uma realidade, né? A eternidade da alma, né, e do espírito não é uma coisa que não existe. Não, porque não, como que vai ter uma punição eterna? Deus de amor pode dar uma punição eterna? Mas aí eu pergunto,
Se a punição, né, o inferno, ele não é eterno, não justificaria o sacrifício de Cristo. Né? É tão lógico assim, então não justificaria um sacrifício se a punição não é eterna, igual é a vida eterna, a salvação. Então começa, né, confundiu todo mundo e uma briga até hoje. Nós vamos falar muito isso aqui, sobre a filosofia entre os helênicos se diziam, né? Tem até um filme muito tradicional disso aqui da cultura helênica, Os Imortais. O filme abre com a seguinte frase: as almas de todos os homens são imortais, porém a dos justos, imortais e eternas. Essa filosofia, né, do Epicureus, né, Joás, a filosofia dele sobre a morte era: a morte não significa nada para nós. E muitos acham que morreu e acabou. Esquece de Hebreus 9:27, né, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Daniel também fala sobre isso, né, que muitos que estão no pó da terra, naquele dia, no dia do juízo, vão ressuscitar, uns para a vergonha eterna, desprezo eterno, e outros para receber a glória, o galardão. Fala, claro que esse é um assunto escatológico, nós não vamos entrar nele agora. O ponto 2, o ensino universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Outra ensino, outra doutrina que se ensina aí nos grandes centros universitários e está engodando muita gente. Jó chegou a comentar, né, Jó? É só o Deus de amor que não pode ter a punição eterna. Um discurso muito popular aí de uns 20, 30 anos para cá, né? A primeira vez que eu lembro de alguém importante, né, um pensador importante falando esse tipo de coisa foi Rob Bell, né? Um pastor de jovens que foi muito conhecido na década de 90, 2000, né? E tinha uma série, Nooma, né, que era muito popular e foi traduzido em diversos idiomas. E ele foi questionado sobre o inferno e numa de suas palavras ele disse essas palavras aí, né? Por que um Deus bom condenaria pessoas a uma vida de sofrimento eterno, né? E depois dele fez-se eco em muitos pensadores e até teólogos, filósofos, né, como William Young, né, escreveu A Cabana, se tornou um clássico, depois virou filme, né, defendendo essa tese universalista, né, de que Deus salvaria todos, né. Quando a gente fala desse ensino universal, nós não estamos falando de esse universalismo, não de um centro universitário, nós estamos falando de um ensino mundial, de algo que está uma corrente que roda aí dos 4 cantos da Terra, através de uma filosofia, né, de um pragmatismo muito forte, ensinando coisas que não tem base bíblica. Bom, Carol, quando a gente fala dessa... eu vou até falar um negócio que parece que é pesado a gente falar, mas para muitos que não acreditam no inferno também tem grau de punição. Tem grau de punição, E, na verdade, para a gente parar no inferno, não precisa de fé, né, pastor? Eu não preciso acreditar no inferno para mim, para ele. Né, uma vez eu vi um pastor falando, fé é uma exigência da concorrência. Para o inferno você não precisa dela, você vai. Vai sem fé mesmo, né? Vai sem fé mesmo. Há graus de punição, porque Deus é um Deus justo. Deus, ele é justo em tudo. Então, né, na palavra até Jesus fala que ai de você, né, Betsaida e Corazim, né, o juízo será mais pesado para vocês do que para Sodoma. Então, quer dizer, como que eu vou comparar, por exemplo, Hitler? Eu não sei se, né, o que foi, mas eu estou falando assim, Hitler vai ter que dar satisfação de 6 milhões de almas, direta e indiretamente. Como que eu posso punir uma pessoa que não matou, não roubou, mas não acreditava em nada? Então, morreu sem a salvação.
a uma pessoa que tem 6 milhões de almas para prestar conta. Então, a punição ela é eterna, mas ela vai ter os graus, né, de punição. Como que serão esses graus? A Bíblia não nos revela. Como será? Que é um sofrimento, vamos falar assim, por toda a existência, né? Um tormento eterno. Vida eterna é só para a igreja, para os crentes, tá? No inferno não há vida eterna, é um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. É bom a gente lembrar disso aí. E há graus, né, pastor? E se já é sofrimento de qualquer grau, porque a gente vai ter consciência, né? A alma é como se você não vai poder esquecer daquilo que você fez. Por isso que você está ali. Só em Lucas 16 a gente veria que na morte, na separação, já há um sofrimento, né, professor? A morte é antinatural, né? Deus não criou o homem para isso. Assim como Deus não criou o inferno para condenar homem nenhum, né? Mas isso não quer dizer que o inferno não seja real, né? O inferno está preparado, né, para Satanás e os anjos caídos. Mas nosso inimigo, que também é bem real, nós já falamos aí em outras lições, né, ele quer levar o máximo que ele puder com ele também, né, ele já sabe o destino final dele. Então ele só quer levar mais com ele, porque ele já sabe, né? Para ele já foi dada a sentença. Vamos lembrar que o inferno não é o estágio final, né, professor? O inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, mas já é um lugar de tormento, né? Vamos lá, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, Carol e Joás, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontrasse claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses fatos, desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. A referência aí, 2 Timóteo 3,5, Mateus 7,15. Resistiriam à verdade, 2 Timóteo 3,8. Apostatariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, tendo as suas consciências cauterizadas, 1 Timóteo 4,1. Então nós vemos aí que atualmente há um testemunho de maneira vívida, todos alertas em relação a esses falsos ensinos e aos ensinadores também, falando que o inferno não é real, que o inferno é aqui mesmo na Terra. A gente ouve isso direto, né? Essas filosofias aí, naturalista, aniquilacionista, universalista, isso tudo são, nas palavras do apóstolo, doutrinas de demônios, né? Tudo parte de um enredo, né, de um engano para seduzir, né, o máximo de pessoas para ir junto com as hostes da maldade, né, para essa condenação eterna. Então a gente só precisa se apegar ao que a Escritura está dizendo, né? A Escritura diz que há uma justiça de Deus que vai ser exercida sobre os injustos, né? Então essa realidade é bíblica e por estar amplamente divulgado na Escritura, a gente não tem motivos para crer que não seja verdade. Eu acho que tem uma, né, a sinopse aqui do tópico 1, fala assim: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. E é isso. Falar de inferno incomoda a ética, o mundo hoje. Se tratando de ética, nós precisamos lembrar da ética que tem na palavra de Deus e os valores que são incomparáveis, né, incontestáveis. E a realidade bíblica do inferno, quem quiser estudar um pouquinho mais aí, vai aqui algumas referências. Nós já falamos aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46. Citamos aí 2 Timóteo 3,5, Mateus 7,15, 2 Timóteo 3,8, 1 Timóteo 4,1. E nós vamos falar mais uma série de versículos aí no segundo bloco. Nós vamos parar aqui para um pequeno intervalo, voltamos já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é a realidade do inferno, que é uma realidade bíblica e que a gente precisa estar atento a isso aí. Voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais.
E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos tendo a honra e o privilégio de receber aqui a professora Carol, o professor Joás. Nós estamos falando aí da lição de número 11, a realidade bíblica do inferno, falando aí da carreira que nos está proposta. Carol, nós vamos aí para o segundo capítulo da nossa lição, como a palavra inferno aparece na Bíblia, e tem aqui dois subtópicos, o ponto 1 no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A sinopse do capítulo 2 diz o seguinte: a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Antes de eu ler aqui, não há como contestar esse assunto na Bíblia. Ele é real, né, pastor? Real, e não tem como contestar. Ele já vem sendo tratado desde o Antigo Testamento, né? Podem mudar alguns nomes, né? Como diz o professor Joás, Sheol, Tártaro, Inferno, Geena. Mas a realidade bíblica é muito clara. A Bíblia é muito clara em relação ao inferno. Muito clara. E tanto é que Jesus fala também, eu acho isso assim, né, me dá temor, quando ele fala lá em Mateus 18, que ele fala que no inferno, né, envolve um fogo que não se apaga e os vermes que não morrem. Não morre. O bicho não morre, né? O bicho não morre. Então, assim, eu acho assim que não dá nem pra gente ter uma ideia do que é o tormento do inferno, que será o tormento do inferno, porque ainda ele não foi inaugurado, né? É um negócio tão complicado quando a gente fala com alguém que não tem esse embasamento bíblico, né, professor Joás, e que acha que isso é uma filosofia, acha que isso é coisa da igreja, acha que isso é coisa de pastor, de padre. Ah, não, tá falando de inferno, isso é conto pra boi dormir, inferno é aqui mesmo, vem com essas coisas assim. Mas não esquece, ou esquece de ter uma preparação em vida para encontrar com essa realidade pós-morte, ou céu ou inferno. Se o inferno é uma metáfora, né,
Tá certo que Jesus falava em parábolas, mas ele sempre deixava bem claro quando parábola era parábola, né? Pelo menos ao meu ver, né? Tem umas duas aí que há controvérsia se é parábola ou não, mas é só isso, né? Das muitas parábolas que ele contou, ele sempre deixou bem claro, né? O que é o que. E aí, porque eu diria, por exemplo, que Mateus 10, 28, que é um daqueles que a gente fala que não são citações tão diretas assim, né? Mas ele fala, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Né? Então há uma realidade, né, que nos espera, que é a realidade da vida após a morte. Né? E aqueles que não viveram piedosamente, né, vamos usar essa linguagem, né, o destino é esse. Né? E aí precisa temer esse destino. Né? A gente não quer colocar medo em ninguém, mas é a própria linguagem que Jesus usa. Né? Temei antes aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Olha só. Né? Se isso é uma metáfora, por que Jesus usa esse tipo de linguagem em algo que seria uma metáfora? Né? É complexo. Complexo. Eu vou ler os dois tópicos aqui, parágrafos aqui, né? Porque o nosso tempo é limitado, a gente não tem como ler todo o texto. E aí a gente vai comentar, Carol e Joás. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, o que quer dizer mundo inferior, mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó 17:13, algumas citações, Salmo 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, Salmo 16:9-11 e Salmo 49:15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21:13, Jó 24:19, Salmo 9:17 e Salmo 55:15. E a gente vai fazer um paralelo disso aí com Lucas 16 daqui a pouco. No Novo Testamento, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento, que aparecem no Novo Testamento, foram traduzidas pela palavra inferno, que é Hades, que é a tradução de Sheol, Tártaro e Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Olha como é que muda a conotação. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, 2 de Pedro 2:4. E nós temos algumas citações também de Judas e Apocalipse. Se tratando da veracidade, do peso desse assunto, teologicamente, não há como questionar a presença desse assunto no Antigo e no Novo Testamento. E a importância e relevância. Eu sempre, quando vejo assim, a repetição de algum assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu lembro logo do Joás, Carol. Isso deve ser importante, né? Isso deve ser importante, né? Se repete tanto, né? Deve ser muito importante. Deve ser importante. Depois não pode falar que não foi avisado, né? E falado. Deus Pois deixou muito claro, né? Pois é. O que me destaca aqui, Carol, o que me chama a atenção é, bem no início do nosso comentário, você falou a quantidade de vezes que essa palavra aparece na Bíblia. Foi umas 900 referências, mais ou menos. mais ou menos. De referências diretas e indiretas. E aqui, às vezes, né? Aqui é uma confusão com o inferno, com o Tártaro, com o lugar de tormento. Aí mais para frente que vai explicar um pouquinho, né? Lá com a história do rico e Lázaro. Mas, pastor, se você for pensar bem, por que eu, por exemplo, teria medo do inferno? Por que as pessoas têm tanto medo do inferno se, entre aspas, eles acham que ele não é real? Ou, no fundo, é aquela, pode ser real ou não pode ser? Eu vou pagar para ver? Então, assim... A pulga atrás da orelha. É uma pulga atrás da orelha. E como será lá? Não sei, porque ainda ninguém foi. Né? E, de alguma forma, as almas que morreram sem a salvação já estão sofrendo tormento.
não no inferno, mas estão em tormento. A gente tem respaldo bíblico para isso. Então, tem que ser muito bem estudado, tratado e pesquisado, né? Só que hoje tem tanta informação, professores saindo aqui um pouquinho da lição. Se a pessoa quer estudar um pouco mais sobre o inferno, se eu falo assim, é a Bíblia, só a Bíblia. Mas onde que ela pode buscar informação na Bíblia que vai falar assim, né? Vai ajudar ela a estudar a Bíblia precisamente. As informações mais importantes estão aí no Evangelho, né? Onde Jesus cita mais sobre o inferno é precisamente o Evangelho de Mateus, né? A maior parte das referências, né? Então, alguém que, para começar, né, a entender o assunto, alguém que estuda o Evangelho de Mateus de forma mais profunda já vai ter um entendimento mais claro, né, sobre essa realidade aí. Agora, se for buscar outras fontes de conhecimento, comentaristas, teólogos, existem muita disputa sobre alguns textos, existe muita controvérsia, então tem que ter uma certa maturidade intelectual, né, para fazer esse tipo de pesquisa, né? Mas, tipo assim, só da pessoa já ler as escrituras, pastor, ela não vai em qualquer evento de doutrina. Com certeza. Sim. É base para ela, é básico. Jesus venceu toda a tentação com 2 capítulos de Deuteronômio. 2 capítulos de Deuteronômio. Então, lá. Por isso que eu estou indicando aí a leitura de Mateus. E eu toquei nesse ponto, que às vezes você fala assim, porque às vezes a pessoa vê a gente falando, mas tem tantas coisas, tantas teorias, tantas linhas, né? Onde que ela vai se embasar realmente para que ela tenha o pensamento certo, o pensamento bíblico. Quanto mais Bíblia, melhor, né, pastor? Eu gosto mais dos escritos de Paulo, e nós estamos falando de Bíblia, só para a gente ter uma ideia aqui, nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, que Paulo, os 8 primeiros capítulos de Romanos, Paulo trata da pecaminosidade do homem. Só no capítulo 3 ele usa ali 5 salmos falando dessa pecaminosidade. Quando a gente fala desse tema, eu lembro de um estudo de teologia, que é a martiologia. Tudo começa aí quando você fala de inferno, de consequências, de punição e de uma vida separada de Deus. O pecado causou isso aí, e o salário do pecado é a morte, né? E uma vida sem Deus não tem outro caminho, não existe uma terceira via, é céu e inferno. O que vai nos conduzir a um desses 2 caminhos é a escolha que nós fazemos agora. Sim. Se eu opto em servir a Cristo, o céu me aguarda. Se eu opto em rejeitar a Cristo, rejeitar o perdão, não tem outra opção. É isso que a Bíblia ensina para nós. E depois que morre, não tem como... Não tem como consertar algo. Né? Depois já foi decidido, né? Verdade. Se a pessoa, né, teve a morte física e era morto espiritualmente mesmo vivo, não tem como consertar depois da morte física. Tem, professor? Tem, pastor? Claro que não. Biblicamente não. O pastor já citou a passagem de Hebreus aqui no 9:27, é isso? É 9:27. Morrer uma só vez, né? E depois. Não dá para fazer muita coisa. Verdade. Carol, Joás, mais alguma colocação aí dentro desse capítulo 2 aí? Nós vamos aproveitar bem esse capítulo 3 aqui e encerrar aqui, né? Como a palavra inferno aparece na Bíblia, não tem dúvida no Antigo e Novo Testamento. Eu lembro que o professor Joás deu um estudo aqui para nós no Tempo Central, falando bem dessa questão aqui. Eu lembro que você usou um texto de Provérbio falando da morte, sepultura, explicou isso muito bem. E me parece que esse estudo foi gravado, tem no nosso canal no ADEC TV, depois é só pesquisar. Tem que saber o nome, né? Aquele dia foi assim, foi um estudo com mais tempo, né, com mais calma. Exatamente. A gente aprofundou bastante os termos, né, o que cada um quer dizer. Muito bom. Uma escatologia pessoal, né, que é o que a teologia chama, né, esse destino da alma depois da morte, né? A gente focou bastante nisso aí. Então precisa de tempo, né, para aprofundar esse tipo de assunto. Mas o senhor falou de Romanos, eu estou com um texto no gatilho aqui, Romanos 9:27, que concorda com todas essas passagens de Mateus que a gente já falou, Marcos 10:45, Romanos 9:27, né? Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Né? Romanos fala muito de salvação, né? É leitura obrigatória em soterologia, e esse versículo é um versículo-chave, né? Para quem defende teorias como o universalismo, Deus vai salvar todos,
Como assim todos? Porque aqui está dizendo que é só o remanescente. E como assim todos, se há pecados que não são perdoados? O que acontece com essa parte do todos que não vai ser salvo? Né? O próprio Evangelho explica, a própria Escritura explica. Né? O destino é esse, não tem escapatória. Mas se você salvar a todos, aí você pode vir com a pergunta bíblica de novo. E bem simples. Então, por que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Não, a Bíblia tem uma série de advertências, de condenação, de juízo, né? Então não existiria pecado sem perdão, né, pastor? Isso é tão sério, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o principal que a gente vê na Bíblia sobre um pecado imperdoável, nem nessa geração, nem na outra. Mas existe um pecado também que pode nos tirar a salvação. Pode perdoar. Se eu não perdoar o meu irmão, eu também não receberei perdão. Os que semeiam contenda entre os irmãos, Provérbios 6,19. Corre risco, falta de amor. O amor cobre uma multidão de pecados, o inverso disso é o quê? Eu não orar pelo meu inimigo. A Bíblia não manda eu odiar o meu inimigo, apesar de que, humanamente falando, a gente quer a distância do inimigo mesmo. Eu estou falando do inimigo ser humano, pessoa, né? Quando você identifica o verdadeiro inimigo, que é o diabo você tem que ter a distância dele mesmo. Mas o ser humano tem que criar uma proximidade. Então, quando eu não perdoo, quando eu não crio proximidade, vai dar nisso aí. Bom, para a gente fechar aqui o capítulo 3, a doutrina bíblica do inferno, nós vamos falar aqui em 3 subtópicos, eu vou ler 3 parágrafos e a gente comenta, Carol e Joás, e fecha aqui. O conceito bíblico de inferno, à luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26, mas sim para o diabo e seus anjos que rebelaram contra ele. 2 de Pedro 2:4, Judas, versículo 12 e Apocalipse 12:7. O que ensina essa doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10:28, Marcos 9:43, Lucas 12:5, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. E o ponto 3, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Um castigo eterno, não é eternidade, não é uma vida eterna, é um castigo eterno. Vida eterna reforça que é para a igreja. Então, Carol, fechando aqui, o conceito bíblico de inferno, à luz de Mateus 25:41, o inferno é real. É real. O que assim, essa doutrina ensina? Que se eu rejeitar o perdão, eu estou lá no inferno, é Bíblia, e o castigo será eterno. Uma vez lançado no inferno, não tem volta. Não tem volta, né, pastor? A Bíblia é muito clara nisso. Ou é vida eterna, ou é tormento, castigo eterno. E depois que se morre, não tem como mudar a sua sentença. A sua sentença só é mudada enquanto você ainda está vivo fisicamente. Depois acabou. E outra coisa, quando fala assim no inferno, porque por enquanto os que já descansam, né, seja em Deus ou não, os que já morreram, os que já partiram, ali só está a alma indo, o espírito, o corpo voltou ao pó. Depois, aí a gente entra um pouco em escatologia, né? Eu não vou aprofundar. Lógico que na segunda vinda de Cristo vai ter a ressurreição, né, dos salvos. E depois disso, que passar o milênio, lá no trono branco, aí vão ressuscitar os corpos físicos, não sei, dos mortos que morreram ímpio, né, que morreram sem a salvação. Então ele vai estar no inferno, a alma e o corpo. O tormento eterno não é só para a alma, é a alma e o corpo vai estar lá. Vai estar o conjunto todo lá. E como há graus de tormento, a gente não sabe como será esse tormento, mas já deixa, né? O fogo nunca se apaga, os vermes nunca morrem. Só de estar lá já é um tormento. Já é um tormento. Um instante, um momento de sofrimento já é algo terrível, né? Indesejável, né? E impensável. Agora, como que é um sofrimento eterno? Imagina, a gente não gosta nem de pensar, né, no assunto, por isso que a gente acaba evitando, né, o assunto. Mas todas essas citações que o pastor falou aí, tudo isso aí tem passagem bíblica referenciando, né? Então é uma realidade eterna. A eternidade, né? É eterna, né? Seja ela qual for. O inferno é um lugar real, onde haverá justa
punição de Deus ao pecador, né? E essa punição será eterna. E aí, textos como Apocalipse 14, 9, Apocalipse 11, verso 19 e 20, e esse aqui, 20, verso 10, né? O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Né? Isso aqui é algo que deve acender um alerta. Isso aqui não é uma parábola, não está no figurativo, não é metafórico, não, é real. Não. É bem real, né? É algo que tá sendo dito com toda a ênfase, com todas as letras, com todos os pingos nos is, né? Não tem nada de metafórico aqui. Verdade. Diz que a eternidade, né? A eternidade é real. Você escolhe passar ela com Cristo ou sem. Bom, Carol e Joás, para a gente fechar a nossa lição de hoje, o que você destaca de mais importante nessa lição e um conselho que você deixa aí para quem está assistindo a gente aí? Que meditem, né? Não fujam desse tema. Enquanto nós estamos vivos aqui, ainda respirando, nós temos chance, nós podemos mudar. Só que o meu destino, né? O meu destino final, quem vai decidir sou eu, né? E é uma realidade, tanto o céu quanto o inferno, aonde eu vou querer passar. Então, que eu não posso fugir disso, que me incomoda. Se aqui na Terra já é difícil, a gente já vive momentos tão difíceis, que eles falam assim, que já até usa a expressão, não, o inferno é aqui. Imagina quando for o inferno que só há choro e ranger de dentes. Mas Cristo está aí, né? O sacrifício foi feito de uma vez por todas, ele cobriu todos os nossos pecados e através do sangue de Cristo nós podemos passar a eternidade com ele, né, no céu e usufruindo das bênçãos do Senhor. Muito bom. Professor? Nós temos um importante documento da igreja, né, que é o Credo Apostólico. Ele afirma que Cristo, tendo padecido, né, sob o poder de Pôncio Pilatos, ele foi morto, né, crucificado, e desceu ao Hades. Né? Isso, como tudo no credo, é referenciado na Escritura. Né? Então, procurar essas referências, estudar o assunto, já traz uma luz, né? Um entendimento muito claro sobre essa realidade que a gente não deve ignorar de jeito nenhum. Lucas 16, né, pastor? Isso, é um capítulo excelente para a gente estudar, e não é uma parábola, né? Ele é um fato, é verídico. Nós vamos ficando por aqui. Carol, quero te agradecer pela participação de hoje, professor Joás, obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Queridos, nós ficamos por aqui, deixamos aí um conselho da palavra de Deus, como a Carol falou, o Joás também, que o inferno, e nós lemos aqui que o inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, por causa do pecado, muitas pessoas podem se perder, não rejeitando a salvação de Cristo. Te convido a participar com a gente de uma lição dessa aí. Acontece aos domingos, de 8 às 10, em qualquer uma das nossas ADECs espalhadas aí em Caratinga e toda a região. Deus te abençoe, obrigado pela companhia e voltaremos na semana que vem. Deus te abençoe.